Olá pessoal, meu nome é Guilherme Barros da Luz e hoje eu continuo compartilhando com vocês a série de vídeos sobre a astrologia cabalística, sobre o Ticum ou correção de cada signo, ou aquilo também que a gente pode chamar de a sombra, o que cada signo tem que transcender, cada energia tem que transcender, que aparece no nosso mapa. E hoje a gente vai estar falando de uma energia que é a energia de Escorpião. Dá até medo em algumas pessoas assim. E algumas pessoas até dizem, é o signo mais difícil do zodíaco, junto com Câncer, às vezes com Áries também. Mas na verdade todos os signos, todas essas energias têm os dois lados, né? Tem um lado mais positivo e um lado, vamos dizer assim, que tem que se trabalhar, que tem que se integrar um pouco. E hoje a gente vai estar falando então de Escorpião. E quando a gente fala de Escorpião e Ticum de Escorpião, vem duas palavras principalmente, né, que é ciúmes, e vem outra palavra também que é controle. Escorpião, a pessoa nascida sob o signo Escorpião, ou que tenha muitos elementos de Escorpião no mapa, principalmente Lua e Ascendente, vai trazer uma necessidade de controlar as coisas, controlar pessoas, e até mesmo às vezes compartilha, né, no sentido de manipular. Não para receber a luz puramente pelo compartilhar, mas sim para manipular as pessoas. Porque tem essa necessidade de manter o controle das coisas, justamente porque tem medo de lidar com o desconhecido muitas vezes. Então acaba manipulando pessoas, manipulando eventos, né? E até, às vezes, a alta sensibilidade, a intuitividade, a instintividade das pessoas com essa energia acaba prejudicando até um pouco, né? Porque acaba achando que às vezes as pessoas estão até perseguindo elas, né? É quase uma teoria de conspiração. Porque eles têm um feeling mesmo de ler as pessoas, de perceber o que as pessoas estão sentindo, né? E às vezes até eles falam muito a verdade, mas nem sempre as outras pessoas estão prontas e querem escutar isso, porque eles têm um feeling bem aguçado, um sentimento bem forte, né? Uma intuição bem forte com relação ao que está passando com os outros, né? E às vezes acaba utilizando e brincando com pessoas para manipular, para ter o controle, né? E na verdade a intuição ela é utilizada para sentir os outros, para empatizar, para compartilhar a luz e não para ser utilizada friamente, porque algumas pessoas acabam utilizando de forma fria. Um outro trabalho também que é importante de Escorpião, que tem uma dificuldade com amor próprio, né? Porque não se sente amada pela luz, não se sente amada por Deus. E aí, né, vem aqueles ciúmes, vem aquela insegurança dos outros, com relação aos outros. Não confia nos relacionamentos, não confia relacionamento assim de casal, né, não confia nos relacionamentos de amizade, não confia no geral, porque no fundo, ela não confia em si e tem que sentir dentro de si essa luz também para largar do controle, né, para deixa aí, relaxa. E para isso precisa ver o positivo dentro de si, precisa ver o bem dentro de si. E se não vê o bem dentro de si, não vai ver o bem nos outros. Então precisa se concentrar, deixar todo o ruim, todo o mal de lado e se concentrar também no positivo. E dessa forma começa a confiar mais em si mesmo, né, trazendo um pouco mais de autoestima, de amor próprio, e ao mesmo tempo confiar nos outros e saber que ninguém é perfeito. Isso a gente vem repetindo alguns vídeos. Nós não somos perfeitos, as pessoas não são perfeitas, e na verdade a perfeição está a perfeição está na imperfeição. E como todos os signos de água, essa é uma outra característica, que tem uma boa memória. Elas guardam as coisas e guardam principalmente o registro emocional dos eventos. E isso não é diferente para Escorpião. Escorpião tem muita dificuldade de perdoar e precisa aprender a perdoar. E nesse caso, né, carregar a mágoa também não ajuda. O problema é que às vezes, como o Escorpião é um signo de água com um elemento de terra dentro, acaba buscando vingança e querendo vingança. E aí, às vezes, espera o momento certo, um bom tempo para dar uma cravada com o ferrão ali, vamos chamar, né, com a cauda do escorpião, para largar o seu veneno. E aí
que vem o risco, o perigo, porque como ele lê muito a dificuldade das outras pessoas, o que está acontecendo, ela vai, por exemplo, se a pessoa tem uma dor no dedão, simbolicamente, assim, ela vai e coloca esse ferrão lá, coloca o veneno bem no dedão, porque sabe. Então precisa se conectar com a luz para saber e desejar a luz para saber que justamente ela está aqui num sentido de se conectar com as pessoas, de auxiliar as pessoas, né? E não de atacar as pessoas, mas é quase, muitas vezes é um ataque para se proteger. Então se tu coloca, por exemplo, num escorpião, ele coloca ele num círculo de fogo, ele vai ser um dos únicos animais que vai injetar o veneno em si mesmo. Né? E se a gente for ver, pessoas de escorpião fazem muito isso, às vezes para se proteger, tem comportamentos autodestrutivos. Então tem que aprender e trabalhar mesmo de amar a si mesmo, confiar em si, né? E saber que a vingança em si nunca vai resolver nada, só vai trazer mais desconforto, só vai trazer mais dificuldades. Mas, de alguma forma, né, é aquela que os americanos falam self-fulfilling prophecy. Quando tu vai lá, tu coloca o ferrão, tu briga, tu acaba afastando as pessoas, né? E uma das coisas que mais teme pessoas com muita energia de escorpião no mapa é a solidão. Só que o próprio comportamento de proteção acaba gerando essa solidão, né? É uma profecia que se autorrealiza. E aí fica difícil um pouco mais a convivência. Uma outra dificuldade com relação à sombra de escorpião é que muitas vezes ignora o ponto de vista das outras pessoas e até se torna um pouco fanático e com opiniões cristalizadas, o que dificulta um pouco, né, o relacionamento com as outras pessoas. E aí vem de novo o controle. Faz isso por quê? Porque quer controlar, quer ter um chão, quer ter uma forma fixa de pensar que se não sair disso, né, não corre o risco de ter que se transformar, ter que mudar ou até mesmo de correr o risco de estar errado. Então o trabalho vem mesmo em começar a ser mais flexível, né? Mais solto, mais relaxado e considerar os outros pontos de vista também. Um outro aspecto da sombra de escorpião, e parece que tem várias, né? Mas se for ver, todos os signos eles têm algumas características sombrias e a gente vem para se integrar. Geralmente eles lutam por um objetivo e quando eles se colocam para fazer algo, eles realmente fazem, eles terminam, eles concretizam. No entanto, a maioria das vezes, quando essa pessoa está vivendo no nível de sombra, ela vai lutar por um objetivo para si e somente para si. E aí tem 1001 motivos para isso, né? E um dos aprendizados também que as pessoas com a energia de escorpião no mapa têm que fazer, e com muita energia de escorpião, é lutar por um objetivo em comum. Justamente sair dessa opinião própria e até mesmo do ego, do desejo de querer para si, de uma certa teimosia de não escutar os outros e começar a trabalhar com os outros e lutar por um objetivo em comum. Então, é muito mais a correção ao invés de controlar as outras pessoas, de controlar a vida no geral, o trabalho de correção diz respeito ao autocontrole. Trabalha as tuas emoções, trabalha contigo e confia um pouco mais na luz, se entrega, né? Porque escorpião, a energia de escorpião tem muito medo de perda, tem muito medo de traição ou algo assim. Então, precisa de saber, bom, se eu tô com essa pessoa, se eu tô nessa relação, se eu tô nessa amizade, se eu tô nesse trabalho, o que vai adiantar eu ficar desconfiando? Se a pessoa for fazer alguma coisa, ela vai fazer eu desconfiando ou não desconfiando. Né? E isso não diminui o meu valor de qualquer forma. Então o trabalho aqui é justamente eu preciso confiar na luz. Se essa pessoa é para ficar na minha vida, ela vai ficar. Se não for, a luz vai dar de algum jeito para ela sair da minha vida. Talvez ela fique por um tempo num aprendizado, talvez não. Então é muito de uma entrega, de uma confiança, né? E abrir mão de controle. Exatamente, abrir mão de controle. Que talvez seja uma das maiores dificuldades na humanidade nesse momento, né? Porque a gente planeja futuro, a gente planeja coisas simplesmente para o universo falar para a gente assim,
deixa de lado a vida que tu planejou e se abre para a vida que te espera, se abre para a vida que a tua alma veio manifestar, que é muito mais do que o teu ego, os teus pensamentos podem controlar. Então simplesmente vive, simplesmente ama e simplesmente se desapega. Esse é o desejo para todas as pessoas que têm bastante energia de escorpião no seu mapa. Então, se tu achares que isso aqui pode beneficiar alguma pessoa que tu conhece, seja ela de escorpião ou não, né? Lembrando que nada disso tem um caráter de julgamento, e eu não estou falando nada específico para alguém de escorpião, porque eu também não quero nada de vingança contra mim nesse sentido, se a pessoa está muito numa sombra. Mas se tu achares que isso pode beneficiar, por favor, compartilha com alguém. E também, se tu quiseres receber a continuidade dos próximos signos, as próximas sombras, tu pode curtir o canal e também ligar as notificações, que daí tu vai ser avisado sempre que surgir um novo vídeo. Tá? E o nosso próximo vídeo que a gente vai estar falando aqui é, na verdade, do meu signo, que é o signo de Sagitário. Né? Apesar do meu mapa ter várias outras características também, muitos elementos de terra junto, mas eu vou estar falando do meu próprio signo aqui, eu vou estar meio que me espetando, me agulhando junto aqui com vocês, tá bom? Eu agradeço a todos pela atenção, desejo uma ótima semana e tudo de bom.